Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às últimas notícias. Crise global à vista. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz e o mundo pode estar prestes a enfrentar um choque energético sem precedentes. Com o aumento das tensões militares entre Irã, Israel e Estados Unidos, o parlamento iraniano aprovou uma resolução que pode interromper a rota marítima mais estratégica de petróleo mundial. Então, por causa das tensões dos Estados Unidos, desse último ataque nas bases, né, de urânio ali, que eles estavam fazendo bombas nucleares, os Estados Unidos atingiram 3 alvos ali, uma operação muito bem sucedida. E eu já vou colocar esse vídeo da Fox News dublado em português, para que você veja a situação real, porque diariamente ali nesse trecho, são mais de 20 milhões de barris que passam por Hormuz, diariamente. Isso representa quase 1/4 do petróleo consumido no planeta. Uma decisão desse porte teria um impacto imediato nos preços da gasolina, diesel, gás e energia elétrica. Então veja esse vídeo para que você fique sabendo a realidade do caso. Receber o Senior Fellow do Center for Security Policy e autor de When China Attacks, Coronel Grant Newsham. Coronel, bom dia. Obrigado por participar conosco. Então a China já respondeu a isso. Eles condenaram esse ataque e disseram que isso prejudica a credibilidade de Washington e estão preocupados que a situação possa sair do controle. Então isso é o que eles estão dizendo publicamente. Mas a portas fechadas, quais conversas estão realmente acontecendo quando se trata de tomada de decisão em áreas-chave de interesse, incluindo agressão, possível agressão contra Taiwan? Bem, o que eles estão observando é essa grande mudança que aconteceu nos Estados Unidos. De repente, você tem um presidente que tem um pouco de firmeza e fez o que precisava ser feito pela primeira vez em 45 anos. Quando atacou o Irã, os iranianos estão em guerra conosco há 45 anos, na verdade 46. Eles mataram alguns milhares de americanos, feriram e mutilaram muitos outros, e ninguém jamais fez nada além de enviar paletes de dinheiro e tentar negociar um acordo. E aqui você tinha alguém que os atacou. Então a China também estava olhando para Taiwan e pensando, talvez os americanos não sejam tão sérios assim. E isso levantou algumas dúvidas no cálculo da China em relação a Taiwan, quando eles olham para o que acabou de acontecer no Irã. Mas, claro, precisamos ver como isso vai se desenrolar, porque a China tem ficado muito satisfeita em ver os americanos ocupados no Oriente Médio. Isso significa que você não pode prestar tanta atenção ao Pacífico Ocidental, a Taiwan? Esse é um ótimo ponto sobre como isso pode ir para um lado ou para o outro. E antes desse ataque, Coronel, houve relatos de voos de carga chineses se aproximando do espaço aéreo iraniano. O que você acha que isso significa? Bem, pode ser. Sempre há coisas que não sabemos que acontecem. Eles certamente estavam enviando coisas para a Rússia no início da guerra da Ucrânia, e o governo abafou tudo. Então essa é uma possibilidade. Mas a questão maior é que a China tem sido o principal apoiador do Irã há décadas, e isso inclui fornecer muito dinheiro a muitas armas que os iranianos entregaram ao Hezbollah, ao Hamas, aos Houthis também. E agora a China, na verdade, compra 90% do petróleo do Irã. Isso representa cerca de 20% do PIB do Irã. E esse é o verdadeiro problema aqui, é a quantidade de apoio que a China tem dado ao Irã e usado o Irã realmente como um instrumento, como um proxy para atacar os aliados dos Estados Unidos na região, para causar caos. E isso, do ponto de vista chinês, funciona a favor deles. Agora precisamos nos perguntar, vamos cortar as exportações de petróleo do Irã e forçar os chineses a comprar petróleo em outro lugar? Bem, essa é uma ótima pergunta, Coronel, porque ontem o parlamento do Irã aprovou um plano para fechar o Estreito de Hormuz, o que bloquearia $1 bilhão em embarques de petróleo por dia. Essa é a retaliação iraniana, mas, como você disse, isso impactaria muito mais a China do que os Estados Unidos. Então, aqui está o secretário de Estado, Marco Rubio, ontem. Veja isso. Você espera que o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz para tentar interromper o transporte de petróleo pelo mundo? Bem, eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para o seu petróleo. Se eles fizerem isso, será mais um erro terrível. Seria um suicídio econômico para eles se fizerem isso. E nós mantemos opções para lidar com essa situação. Então a China faz isso? Eles ligam para o Irã e dizem, não fechem o Estreito de Hormuz? Eles podem fazer isso. Ou podem dizer,
deixem apenas os navios chineses passarem, como fizeram no Mar Vermelho com os Houthis. Então isso é uma possibilidade. Mas fechar o Estreito de Hormuz é, na verdade, mais difícil do que você imagina. Já tentaram isso antes, nos anos 80, e os iranianos não conseguiram. Mas isso exigiria um comprometimento maior das forças do Zebrewa. E não parece que temos muitos aliados dispostos a se envolver, mas talvez possamos constranger alguns a isso. Então, é mais fácil falar do que fazer. Mas isso é uma preocupação. Se a China vai realmente nos ajudar ou nos fazer algum favor, eu duvido disso. Deveríamos realmente dar a eles uma escolha. Vocês querem fazer negócios com o Irã ou querem fazer negócios conosco? Se fizermos isso, a China talvez passe a agir de forma um pouco diferente. Sim. Ontem, o vice-presidente J.D. Vance disse que China, Rússia e Estados Unidos têm uma coisa em comum. Nenhuma dessas nações quer que o Irã obtenha uma arma nuclear. Isso é verdade? E se for, você acha que o presidente Trump algum dia receberá um agradecimento privado da Rússia ou da China? Não tenho tanta certeza disso e não sei se os russos ou os chineses realmente se importam tanto assim se os iranianos tiverem armas nucleares. Olha, eles permitiram que os paquistaneses tivessem armas nucleares, que os norte-coreanos tivessem armas nucleares. Tudo isso foi desenvolvido com assistência chinesa e os russos também desempenharam um papel nisso em ambos os casos. Então, não sei se realmente temos esse interesse em comum, como a administração pode pensar. Coronel Grant Newsham, muito obrigado por se juntar a nós nesta manhã. Um alerta da Fox Business. O parlamento do Irã votou a favor de fechar uma importante rota marítima, colocando em risco até 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Isso pode custar caro para os fornecedores, já que a Forbes aponta que cerca de $1 bilhão em petróleo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Cheryl Cassoni, da nossa rede irmã Fox Business, está aqui com os detalhes. Cheryl. Bom dia. Sim, quando os preços do petróleo, na verdade, começaram a ser negociados ontem à noite, vimos um aumento inicial. Agora já vimos esse movimento recuar um pouco. Porque a questão é, se eles decidirem eventualmente fechar o Estreito de Hormuz, e isso ainda não está certo, pois o Conselho de Segurança do Irã é quem tem a decisão final sobre isso, isso significa que 20% do petróleo mundial vai ser, interrompido. Mas isso é um problema pessoal para a China, porque 3,3 milhões de barris por dia vão para a China através do Estreito de Hormuz vindos do Irã. E se você ouvir o secretário Rubio, que esteve com a Maria ontem na Fox News, ele diz que esse não é um bom plano para o Irã. Assista. Você espera que o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz para tentar interromper o transporte de petróleo pelo mundo? Eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, pois dependem do Estreito de Hormuz para seu petróleo. Se fizerem isso, será mais um erro terrível. Seria suicídio econômico para eles se fizerem isso e mantemos opções para lidar com essa situação. Então aqui está um número bem rápido da Forbes. Mais da metade da energia que passa pelo Estreito, de novo, vai para a China. Então, se você olhar para um mapa aqui, só para dar uma ideia para vocês do que estamos falando e por que o Estreito de Hormuz é tão crucial para o fornecimento global de petróleo. Ele conecta o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico. Mas veja, no Alerta para os assinantes da Empíricos. Em reunião fechada com os membros fundadores da casa, nós decidimos selecionar um grupo restrito. No fim das contas, realmente, a pressão pode recair sobre a China para lidar com o Irã. O que aqueles aviões estavam fazendo indo para a China? Quer dizer, desculpe, indo para o Irã, aqueles aviões chineses. Vocês sabem, há muitas perguntas aqui, pessoal. Sim, é isso mesmo. Nós estávamos conversando com o coronel Grant Newsham, que se tornou um especialista em China. E ele disse que a China poderia fazer essa ligação para o Irã. Mas o que eles poderiam dizer é, vocês podem fechar o estreito, mas deixem nossos navios passarem. Então, essa pode ser outra possibilidade real. Há também outra possibilidade aqui que é lamentável. E eu ouvi você falar sobre isso na última hora do programa, que é a possibilidade de vermos ataques em menor escala. Poderia ser o IRGC, ataques de pequenos barcos contra embarcações. Não embarcações iranianas, que estão exportando petróleo para a China, mas outros navios do mundo, navios globais que estão indo para outros destinos, e esse é outro problema. Existem outras formas de o Irã tentar encontrar uma maneira de reagir contra os Estados Unidos. Mas eu realmente acho que está claro que a economia da China depende do gás iraniano barato, gás abaixo do valor de mercado. Algo assim poderia prejudicá-los. Então, nesse sentido, será que a China acabaria pressionando por uma resolução se eles decidirem, se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz? Com certeza é fascinante de assistir.
Eu sei que a Cheryl vai falar muito mais sobre isso. Nas próximas 3 horas, Mornings with Maria. Cheryl, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Co-apresentadora Taylor Higgs, bom dia. Bom dia. Então, se o Irã realmente fechar o estreito, como isso impacta os americanos aqui no país, no posto de gasolina? Sabe, eu não tenho certeza se isso realmente afeta. Isso imediatamente, porque primeiro somos muito mais independentes do Irã e de todo o suprimento global de petróleo do que éramos, vamos falar, lá nos anos 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e então tivemos que nos envolver, e aí foi toda uma outra questão com o petróleo. Então, a boa notícia é que desde então nós diversificamos totalmente. Outra boa notícia é que o Trump foi à Arábia Saudita e ao Oriente Médio no mês passado, certo? E reforçou todo o nosso apoio por lá. Então, para complementar o que a Cheryl disse, a Arábia Saudita, se eles fecharem o Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita tem canais pelo Mar Vermelho, onde eles ainda poderiam exportar petróleo e, novamente, isso representa apenas 20%. Então, há outros mecanismos, eu acho, que o Oriente Médio poderia acionar, e o Trump fez um trabalho muito bom tentando isolar o Irã. Milímetros. Então, vamos falar rapidamente sobre o Iraque invadindo o Kuwait em 1990. Os preços do petróleo disparam, o S&P 500, os mercados de ações caem. Então, se você acordou esta manhã e pensou, vou vender toda a minha carteira de ações, estou completamente assustado, acho que isso é a Terceira Guerra Mundial, você despenca 20% 2 meses depois. E então recupera 24%, até mesmo antes dos Itaúá se envolverem em janeiro seguinte. Até abril do ano seguinte você já recuperou todo esse dinheiro e ainda mais. Então, acho importante que os americanos acordem e digam, isso é muito diferente de 30, 40 anos atrás. Certo. E sabe, estamos mais diversificados e temos uma economia muito mais resiliente. Então, essa é a boa notícia. Você falou acordar, pessoas acordam às 5h45. Sim, dia. Ligar. Bom dia. Eles ligam esse programa e nesta manhã acompanham os negócios nesse horário. Sim. Hoje de manhã eles estão se perguntando um valor em dólar ou centavos, um valor em centavos que a gasolina vai aumentar na bomba. Sim. Se entendi você não acha que vai subir tanto assim? Não. Então quero perguntar, quanto vai subir e em quanto tempo? Dizendo, Ouvi. não e não nunca. Eu ouvi de 3 a 6 centavos por galão no curto prazo. Novamente, tudo isso importa, assim como na conversa sobre tarifas. Duração e ex-intensidade. Então, enquanto isso não se prolongar, olhe para o petróleo. Se o petróleo chegar a 80, esse é o sinal de que o mercado está precificando algo mais longo e intenso do que pensávamos. Esse é o preço por barril. Entendi. Não é o preço da gasolina na bomba. Se passar de 80, isso pode se traduzir em talvez 3 a 6 centavos a mais na bomba daqui a, digamos, alguns meses. Também estamos na alta temporada de direção, alta temporada de viagens. Então, os preços do petróleo iam subir de qualquer jeito porque todo mundo está na estrada, indo para a praia ou algo assim. Portanto, é um alerta, mas a boa notícia é que hoje temos uma economia muito mais diversificada do que tínhamos, digamos, nos anos 1990, quando isso realmente nos impactava. Sim. E nesse sentido, tenho mais alguns números aqui. Os Ibeauala importam 0,7 milhão de barris por dia de petróleo bruto dos países do Golfo Pérsico através do Estreito de Hormuz, o que representa 3% do nosso consumo. Sim. De 70% a 82% de todo o petróleo que sai do Estreito de Hormuz tem como destino os mercados asiáticos. Então, o maior destinatário é, sem dúvida, a China. Por isso, Marco Rubio disse ontem no Morning America. E eu recomendaria cautela antes de ficar nervoso com a possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz. A maior fonte de receita do Irã para financiar essas guerras é a venda de petróleo para a China. Eles não podem morder a mão que os alimenta. Nós realmente não estamos comprando. Quem está comprando é a China. Sim. Então, eles também estavam em uma situação difícil, onde precisavam da receita. A China precisa do petróleo. Eles são dependentes um do outro. Nós não somos mais o principal ator envolvido nessa relação como éramos há 30 anos. A única preocupação é, eu entendo totalmente o que você está dizendo, mas os mercados de petróleo ainda são um pouco interconectados. Vou considerar o pior cenário possível e prometo que depois paro de trazer essas perspectivas negativas aqui. Vamos lá. E se precisarmos aumentar nossa capacidade? Não podemos simplesmente construir uma refinaria em uma semana. Temos capacidade para aumentar a produção a partir dos níveis atuais ou já estamos no limite? Então, a boa notícia é que o ponto de equilíbrio, que é o caso da Chevron, Exxon, eles conseguem lucrar quando o petróleo está a $50 o barril.
Se o petróleo estiver a $80 o barril, todas essas empresas americanas dos Israelian, as empresas pensam, ótimo, é lucrativo para mim perfurar porque consigo ganhar dinheiro com o petróleo a $50 e ele está sendo negociado a 80. Sim, isso leva tempo. E sim, esgotamos a estratégia reserva de petróleo. Biden esgotou isso e é por isso que você não deve esgotar, porque em momentos como este você precisa dela. Então precisamos trabalhar para reabastecer isso. Acho que o Trump está tentando fazer isso para que tenhamos essa reserva para recorrer em tempos de crise. Sim. Com os preços baixos do petróleo, quero dizer, novas perfurações foram interrompidas. Então, um aumento no preço pode ser benéfico para a indústria petrolífera americana. Então, outro elemento disso. Taylor, muito obrigado. Ótima análise. Então você está vendo que o país mais prejudicado com o fechamento desse canal será a China, que compra petróleo no Irã já há muito tempo. Então, não deve ser fechado, mas é capaz de eles tentarem fazer esse tipo de loucura e a economia do Irã também será atingida. Então, quando o Trump fez esses ataques, ele já estava prevendo tudo isso. Eles estão ameaçando. Mas uma coisa é ameaçar, outra coisa é colocar em prática essa ameaça. E hoje o Irã atacou a base dos Estados Unidos no Catar. Trump agradece a Teherã por aviso prévio e resposta muito fraca. Uma espécie de deboche do Trump. E ele já disse que após esses ataques dessas forças nucleares, esses 3 alvos, o Irã está mais vulnerável. E é muito mais fácil para os Estados Unidos continuar atacando até exterminar o seu líder, o Ayatollah. Então, eles fechando esse canal, eu acho muito difícil. E vai prejudicar eles próprios e a China, os parceiros ali. Então, eu acredito que vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O parlamento autorizou, mas eu quero ver se o Conselho de Segurança iraniano vai fechar realmente. Vai ser um caos no mundo, que vai afetar até mesmo aqui no Brasil. O nosso correspondente internacional, Trey Yanks, está ao vivo em Tel Aviv com novidades. O que acha do fato de que essa parece ter sido uma resposta limitada, Trey? Sim, John, boa tarde. Estamos recebendo mais informações de fontes regionais neste momento sobre esse ataque iraniano que teve como alvo a base aérea de Al-Udeid, nos arredores de Doha, no Catar. As informações mais recentes que temos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar, são de que esses mísseis foram interceptados sobre a capital do Catar, Doha. Eles dizem que não há feridos no solo e os cataris estão condenando esse ataque lançado pelo Irã. Isso é significativo, mas não inesperado. A distância entre o Catar e o Irã é de pouco mais de 100 milhas náuticas. E esta é uma base grande, a maior base americana na região. E segundo uma fonte com quem conversamos antes do ataque, ela já havia sido amplamente evacuada. Os americanos entenderam que Catar, Kuwait e Bahrein poderiam estar no topo da lista de alvos dos iranianos em qualquer tipo de resposta após aqueles ataques ordenados pelo presidente Trump contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. Estamos tentando obter confirmação sobre relatos de que bases americanas no Iraque podem ter sido alvo, mas novamente as informações que temos sobre o Golfo são significativas. Existem sistemas de defesa aérea no Catar, tanto o sistema de defesa antimísseis Tajad quanto o sistema Patriot. E de acordo com alguns vídeos iniciais que analisamos de fontes em Doha, parece que, se não todos, a maioria desses mísseis que chegaram foi abatida no ar. Em relação ao que antecedeu isso, sabemos que mais cedo hoje, a Embaixada do ZIUA em Doha enviou um alerta para os cidadãos americanos no Catar para que permanecessem em local seguro. Logo depois disso, o espaço aéreo sobre o país foi fechado. Era possível ver nos mapas de radar de voo vários voos sendo desviados para outros aeroportos da região e, novamente, aquela condenação vinda dos cataris. Também estamos monitorando a mídia estatal iraniana neste momento, que afirma ter lançado esse ataque, chamando-o de Anunciação da Vitória. A mídia estatal iraniana também diz que, segundo os militares do país, este foi um ataque devastador e poderoso. Essa não é uma propaganda inesperada vinda do regime em Teherã, mas, novamente, é um indicativo de que os iranianos estão tentando salvar as aparências após o ataque dos Israelian que mirou suas instalações nucleares no fim de semana.
Outros países da região, incluindo Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, continuam em estado de alerta máximo neste momento, devido à preocupação de que possam ocorrer novos ataques contra interesses dos IWA na região, especialmente a Quinta Frota no Bahrein. Há também milhares de forças americanas no Kuwait e, além disso, a possibilidade de que o Iraque também possa ser alvo. Posso te levar de volta a 2020, quando os americanos ordenaram aquele ataque de drone contra Qasem Soleimani nos arredores do aeroporto internacional de Bagdá. Naquela ocasião, os iranianos responderam com 13 mísseis balísticos contra a base aérea de Ain al-Assad, no oeste do Iraque. E então, é claro que os sistemas de defesa antimísseis da região permanecem em alerta máximo. Mais uma vez, os americanos sabiam que isso era uma possibilidade e evacuaram grande parte de seu pessoal dessas áreas. João Sandra. Tudo bem, só revisando a resposta do Qatar aqui, o Qatar dizendo que se reserva o direito de responder após esse ataque iraniano. Bem, como o John acabou de relatar, o Qatar está dizendo que não houve vítimas naquele ataque à base militar dos Emirs, graças a Deus. E o principal órgão de segurança lá, o principal órgão de segurança do Irã, está dizendo que as Forças Armadas usaram o mesmo número de bombas que os EUA usaram ao atacar as instalações nucleares do Irã. Isso é de acordo com o comunicado mais recente que estamos analisando, Trey. Por favor, comente sobre isso. Como o John e eu estávamos discutindo, o que estamos vendo, isso é evidência de capacidades reduzidas por parte do Irã? Olha, os tipos de mísseis que os iranianos provavelmente estão usando contra interesses americanos no Qatar, como a Jennifer mencionou, são alguns do seu arsenal de curto alcance, mísseis de cruzeiro ou possivelmente mísseis balísticos de médio alcance, mas não os mesmos mísseis que eles vinham usando nos últimos 11 dias para atingir grandes centros populacionais israelenses. Uma fonte do Qatar acabou de me enviar outra declaração que eu gostaria de ler aqui ao vivo, de um porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Qatar, dizendo: reafirmamos que o diálogo é o único caminho para superar a crise atual e garantir que a segurança na região e a paz de seu povo permaneçam. E assim os catares, mesmo em meio a tudo isso, continuam incentivando a diplomacia e o diálogo na região. Eles têm sido um dos líderes no Oriente Médio nos últimos mais de 600 dias, tentando diminuir as tensões regionais, trazer todas as partes para a mesa de negociações e, em última análise, encontrar algum tipo de saída, um acordo de cessar-fogo ou pelo menos entendimentos temporários. Mas à medida que essa guerra se desenvolve entre Israel e Irã, há uma preocupação de que isso possa sair do controle e continuar. Porque ouvimos diretamente do presidente Trump, ouvimos do secretário de Defesa Pete Hegseth, que qualquer ataque a interesses americanos na região seria respondido. Todos, desde autoridades americanas até autoridades israelenses atuais e anteriores, alertaram o Irã contra a realização de tal ataque. Agora, embora isso seja limitado em sua natureza, certamente traz todo esse conflito para um novo capítulo e levanta questões sobre como os americanos podem responder a esse ataque direto à sua maior base militar no Oriente Médio. Esta é uma base que normalmente abriga cerca de 10 mil militares dos Finder. Nós já reportamos da base Al-Udeid, nos arredores de Doha. Fica a cerca de 30 minutos de carro da Embaixada do SEWA, na capital do Qatar, e é um local onde há muita coordenação para o Comando Central do SEWA. Você deve se lembrar que em 2021, quando estavam ocorrendo aqueles voos de evacuação, muitos deles pousavam de Cabul, no Afeganistão, para Doha, no Qatar, nesta base aérea. E, portanto, é uma base que foi construída no final dos anos 90, custou cerca de $1 bilhão para ser construída e ainda pertence aos cataris, mas é novamente a maior base americana na região. E há uma coordenação estreita para o Comando Central do SEWA realizada a partir desta base. Ela foi amplamente evacuada antes que isso acontecesse e, novamente, de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, ninguém ficou ferido neste ataque com mísseis lançado pelo Irã. Mas novamente isso mostra que os iranianos estão dispostos a responder diretamente aos interesses americanos na região. E mesmo antes da guerra entre Israel e Irã ter eclodido há 11 dias, com esse ataque israelense iniciado contra os principais oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, cientistas nucleares iranianos e, claro, o programa nuclear do Irã, os Estados Unidos já estavam se preparando para essa possibilidade. Você deve se lembrar que há cerca de 2 semanas, o presidente Trump ordenou uma evacuação parcial da Embaixada do Israel em Bagdá. Houve uma evacuação voluntária para
os dependentes do pessoal da Embaixada do ZEWA e cônjuges e filhos de militares em lugares como Bahrein e Kuwait. Os Estados Unidos entenderam que, à medida que uma guerra se desenvolvesse entre Israel e Irã, os interesses americanos na região poderiam ser alvo de ataques e, claro, com aqueles ataques do Zepwasquara contra as instalações nucleares iranianas, aquelas 3 instalações no fim de semana, as autoridades aqui já estavam se preparando para uma resposta desse tipo. Autoridades israelenses, no entanto, permanecem em alerta máximo, entendendo que isso certamente não é o fim da resposta iraniana em relação a Israel. Mas quanto às forças americanas na região, novamente, a informação mais recente que podemos relatar, atribuída a autoridades do Catar, é que não houve feridos nesses ataques que ocorreram há pouco tempo, e há relatos iniciais, chegando agora do New York Times, indicando que o Irã coordenou os ataques com a base aérea americana no Catar e que autoridades cataris deram aviso prévio de que os ataques aconteceriam para minimizar as vítimas. Novamente, essa informação é atribuída ao New York Times, mas isso não é surpreendente porque eles fizeram uma coordenação muito semelhante em 2020 em resposta ao assassinato de Qassem Soleimani, aquele ataque de drone ordenado pelo presidente Trump. Isso tinha... James Stockdale foi um piloto de caça americano, capturado pelas forças inimigas durante a Guerra do Vietnã. Ele passou como objetivo conter uma possível escalada na região. Então vamos trabalhar para confirmar essa reportagem do New York Times. Mas não seria surpreendente que os iranianos quisessem coordenar sua resposta para não envolver mais autoridades e forças militares da região na guerra atual que está se intensificando entre Israel e Irã. Pessoal? Sabe, enquanto você está no ar, talvez não consiga ver, mas estamos recebendo algumas imagens realmente espetaculares das interceptações de mísseis por aqui. Não sabemos se foram apenas mísseis Patriot americanos ou se havia outros dispositivos antimísseis lançados ao céu também, mas está muito parecido com o que Israel fez nas últimas semanas. Aparentemente, os iranianos deram um nome a isso, Operação Bênção de Fatah, contra a base aérea americana de Al-Udeid, no Catar. Tenho uma pergunta para você. Vimos a resposta na base aérea de Al-Assad. Em algum momento, até 17 mísseis caíram sobre a base aérea de Al-Assad. O fato de que isso foi muito limitado, o Irã diz: correspondemos o número de mísseis ao número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Recebemos um número de 6 pelos israelenses, o que seria muito abaixo do número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Quero dizer, isso sugere que essa é apenas uma resposta simbólica para que o regime iraniano possa dizer: demos um soco na cara da América, quando na verdade nem sequer bagunçaram um fio de cabelo nosso. Sim, absolutamente. E eles fazem isso com frequência para tentar conter uma possível escalada na região. Estávamos em solo em Bagdá, no Iraque, quando aquele outro ataque com mísseis balísticos aconteceu em 2020 e havia um entendimento de que os interesses americanos poderiam ser deslocados. Houve um aviso para as tropas do ZEWA se prepararem para entrarem nos abrigos. Houve muitos ferimentos leves entre as forças naquela época, devido à explosão daqueles mísseis em 2020. Mas essa coordenação realmente acontece para tentar conter a escalada. E em relação às capacidades do Irã em toda a região, é importante lembrar que o Irã ainda, apesar do fato de que Israel e os Estados Unidos tenham atacado os interesses iranianos dentro do próprio país, e os israelenses tenham atacado essas posições de lançamento de mísseis balísticos e outras capacidades da Guarda Revolucionária Iraniana, como depósitos de armas, por exemplo, os iranianos ainda têm a capacidade de operar a partir de outros países. Eles podem, por meio de seus representantes, essas milícias xiitas, iraquianas e sírias apoiadas pelo Irã, lançar ataques limitados com mísseis e foguetes contra interesses americanos na região. E não há relatos indicando que isso tenha acontecido. Portanto, o Irã ainda tem a capacidade de aumentar a pressão contra os interesses americanos no Oriente Médio, mas parece que, neste caso, eles estão tentando coordenar alguma possível resposta para não arrastar os Estados Unidos de forma mais direta para o conflito. Há um entendimento de que os americanos têm uma capacidade e armas que os israelenses não possuem, além de uma disposição, caso forças ou interesses americanos na região sejam atacados, de se envolverem de forma mais direta no conflito.
E o regime em Teherã foi extremamente enfraquecido após a campanha de 11 dias que os israelenses lançaram, não apenas contra suas instalações nucleares, mas também contra altos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC. Lembre-se, naquela onda inicial, os israelenses eliminaram quase toda a cadeia de comando dos comandantes da Força Aérea da IRGC na capital iraniana, Teherã. Conversamos com altos oficiais da inteligência israelense que descreveram à Fox News como eles estão caçando sistematicamente oficiais iranianos. E isso lhe dá uma ideia de como a cadeia de comando militar deles foi dizimada na última semana e meia. Ainda assim, eles conseguem coordenar essa resposta. Há uma compreensão de que este é um país muito grande, com mais de 90 milhões de pessoas no Irã, e, portanto, é claro, eles sabiam que se houvesse uma guerra regional, ela viria em ondas. E por isso eles têm capacidades, eles ainda podem atingir interesses do EUA na região. Mas novamente parece que hoje eles tentaram limitar isso apenas ao atacar inicialmente essa base do Zerapriwa nos arredores de Doha, no Catar. E, segundo relatos, coordenaram sua resposta para não envolver os Estados Unidos de forma mais direta na guerra. Pessoal? Certo. Trey, também só queria acrescentar isso aqui. O Bahrein agora afirma que fechou temporariamente seu espaço aéreo devido ao temor de retaliação do Irã contra esses ataques do Zeward. Também a Rich Edson, que está reportando para nós, acaba de nos informar que o presidente Trump ainda não está na sala de situação para essa reunião de segurança. Então, ainda esperamos que isso aconteça, mas ainda não recebemos a informação de que ele entrou nessa reunião. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.